Estou aqui hoje nesse projeto lindo chamado Sinergia, Abrace a Sua História, de Bruna Nassif, a convite da querida Natália Piassi. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Bruna por esta linda iniciativa, por este projeto incrível que nos dá a oportunidade de contar um pouquinho de como chegamos até aqui. E agradecer o convite da Nath, né? Muito querido e muito especial. Eu já tenho que dizer que eu já gravei 3 vezes e meus vídeos ficam super longos e depois o IGTV não aceita. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. A minha história com a dança começou aos 9 anos de idade, quando eu fui numa apresentação de jogos abertos da cidade no SESI e tinha um palco de dança e entrou uma bailarina de vestido cheia de medalhinha com o bastão na mão, girou o bastão, bateu o bastão no chão e fez um movimento com a cabeça. E eu tava bem na pontinha do palco e essa cena me marcou, mas ela ficou guardada dentro de mim. Na época eu tinha certeza de que meu pai não poderia investir com dança, né? Meu pai criava eu e minha irmã sozinho, então ele não podia investir com dança e eu nem pedi. Essa imagem passou. Quando foi em 2002, no auge da novela O Clone, eu morava numa casa, numa edícula no fundo, e a vizinha, Cleo, morava na frente, começou a fazer aulas então com a Ju Marconato. E toda vez que ela chegava da aula, ela me mostrava um movimento, porque nós somos muito amigas, né? E a gente fazia tudo juntas, até ir ao supermercado juntas, e nossas crianças eram pequenas. Sim, na época eu já tinha uma filhinha de 5, 6 anos mais ou menos de idade, e ela chegava e me mostrava então que ela tinha aprendido e eu ficava fascinada. E imediatamente eu reproduzia os movimentos, né? E a Cleo falava, nossa, você tem muita facilidade, que a gente fica na aula aprendendo, você faz muito fácil, você precisa conhecer a Ju. Mas na época, eu muito nova, né, já tinha então uma criança, pagava aluguel, trabalhava de empregada doméstica em 2 casas para poder me autossustentar e sustentar a minha filha. Era impossível, era um sonho inalcançável fazer dança do ventre, que nunca foi uma modalidade tão acessível, né, em termos de figurino, enfim. E a Cleo insistiu, falou, não, eu vou dançar, vai ter minha primeira apresentação. Eu acho que depois de 3 meses que ela estava fazendo aula, teve o primeiro coquetel. E vai lá me assistir, eu vou te apresentar pra Ju. Bom, juntei as moedinhas, paguei o coquetel e fui assistir. E neste dia, todo mundo lá cantando, batendo palma, entra a Ju para encerrar as apresentações com uma roupa branca. Nunca esqueço aquela música, aquela imagem. E eu chorava igual criança. Eu chorei desesperadamente. Todo mundo lá fazendo batendo palma e eu chorando, porque aquilo mexeu demais comigo. E a Cleo me levou, então, no final do show para falar com a Ju, me apresentou, e a Ju pediu para eu fazer uma aula experimental. E eu falava, Cleo, eu não vou fazer, eu não vou ter condições de continuar, e eu me conheço, eu sei que se eu fizer um pouquinho eu vou querer fazer, e eu não tenho, não posso. Mas a Cleo, muito insistente, fui lá fazer essa primeira aula, aquele cheiro de incenso, aquele lugar, o abraço da Ju, tudo aquilo, eu falei, não, se eu não fizer isso, eu morro. Se eu não dançar essa dança, eu vou morrer. E aí, na época, eu não tinha mesmo realmente condições. Para vocês terem uma ideia, eu ia para as aulas de dança de bicicleta, porque eu não tinha condições nem de pagar um ônibus. E a Ju, então, perguntou quais eram as coisas que eu conseguia fazer e ficou acertado que nós trocaríamos por faxina. Então, eu trabalhava em 2 casas de família, de segunda a sexta, e de sábado eu fazia faxina até as 4 da tarde na casa e na escola da Ju, que era, quando eu comecei era na frente, depois logo depois foi pro fundo da casa da mãe dela, né? E eu fazia faxina até as 4 e depois às 4 até umas 3 mais ou menos, me arrumava porque a aula era às 4. Né? E assim eu comecei a fazer aula. Isso foi por um tempo, até que eu engravidei, né? Lá para 2005 eu engravidei. E foi uma gravidez de risco. E eu tive que parar de dançar e de trabalhar. Nessa época eu já não trabalhava mais como empregada doméstica. Trabalhava em uma loja de comércio, mas eu ainda trocava as aulas por faxina, né? E eu tive que parar tudo, porque foi uma gravidez que eu tive placenta baixa, eu não podia fazer atividade nenhuma. Quando meu bebê estava mais ou menos ali com seus 8 meses, né, 7 meses, eu voltei a trabalhar.
né? Acabou a licença maternidade, eu voltei a trabalhar e eu enfiei na minha cabeça. Eu falei, se eu posso voltar a trabalhar, eu também posso voltar a dançar. Eu não vou desistir da dança por nada nesse mundo. E assim eu fiz. Todo mundo me chamando de louca. Porque eu deixava a criança com o pai e ia dançar e não queria nem saber. Eu falei, ele fica sozinho pra eu trabalhar, né? E ele era uma criança que precisava de muitos cuidados, mas mesmo assim eu consegui conciliar tudo. Hoje ele é um gigantão, mas na época ele era muito miudinho. E eu ia. E aí eu já morava, já tinha conseguido a minha casa. Não pagava mais aluguel, era uma casa popular, num bairro muito longe. Eu ainda assim ia de bicicleta tarde da noite, saía do serviço, ia pra dança, pra depois ir cuidar do neném. E esse período foi muito bom na minha vida, né? O tempo que eu fiquei com a Ju foram 8 anos. Paralelo a isso, logo que eu voltei da licença maternidade, a Ju montou o primeiro curso de professoras, que representaria o nome dela, o trabalho dela, e eu estava lá, toda feliz da vida, fiz o meu curso, já começou a melhorar, então eu trocava também por bordados, né? Eu também trocava minhas aulas por ajudar a Ju a bordar. Quando eu comecei a dançar, um dos motivos também que eu não queria começar é porque eu falava, como que eu vou comprar esses figurinos nesses valores? Eu não tenho condições, né? E a Cleo me ensinou a bordar. A minha primeira roupa foi de crochê. Eu fiz pra mim e pra minha filha igual. E essa roupa foi parar no Japão, né? Essa roupa foi vendida lá pro Japão. E a Cleo me ensinou a bordar. Então, com o passar do tempo, como eu trabalhava no comércio, ficou complicado, ficou complicado eu conciliar as faxinas e aula e tal. Eu comecei a bordar também, né? Mas como meu filhinho deu um pouquinho de trabalho, eu tive que parar de trabalhar no comércio. Enquanto eu estava grávida, uma vizinha dessa casa já popular que eu morava começou a invocar que queria fazer aula comigo de tudo quanto é lei. Ai, Morena, eu quero fazer sua aula, eu quero fazer aula com você. E eu falava, vai na Ju, eu tenho uma turma na Ju, vai na Ju. Né? Nessa época a Ju me deu uma turma, minha primeira turma de dança. Não, eu quero fazer aqui na sua casa. E a minha casa, gente, era uma casa muito engraçada, porque não tinha muro, não tinha concreto no quintal. Mas ela insistiu, eu comecei na sala da minha casa a dar aula pra ela. Como eu ia levar meu filho na escolinha toda arrumada, cheia de pulseira, de badulaques, a professora do meu filho se interessou. E lá, então, eu comecei com 2 alunas na sala de casa a dar aula de dança do ventre. Uma delas ficava com o braço pra fora da janela, assim, porque não cabia, era muito pequeno o espaço. E aí eu invoquei que aquilo ia crescer, que eu tinha muitas alunas e que eu ia fazer eventos e que eu ia bombar com esse negócio de dança do ventre e que precisava ser construído pra mim uma sala no fundo, né? Isso foi em 2009, mais ou menos. Mais ou menos. Eu não lembro muito bem. Mas foi feita uma sala pra mim no fundo. E ali eu fiquei por um bom tempo dando aula. Eu tinha muitas alunas infantis, muitas alunas crianças, né? E fiz o meu primeiro evento de dança, de um chárabe lá. Choveu muito nesse dia. Eu tive que pôr tábua pro pessoal passar e conseguir chegar na sala. E aos poucos eu fui construindo e fui fazendo, né? Quando chegou em 2013, eu comecei a achar pouco dançar só em festival, né? Antes disso, eu produzi o meu primeiro festival. Eu trouxe como convidado o Rei Jacobi. Foi a sensação pra mim, né? Uma menina que não podia nem pagar aula, fazer o seu primeiro festival com o convidado Rei na época, o grupo da Nájila, era a sensação do momento, né? E eu trouxe o Rei pra dançar no meu primeiro festival e aquilo foi muito gostoso. Em 2013, eu enfiei que tava pouco, enfiei na minha cabeça que eu dançava pouco. Que eu queria a nota de outros profissionais, a avaliação do meu trabalho para eu poder crescer. Então eu prestei a banca da casa de chá. Sim, senhoras e senhores. Prestei a banca. E para minha surpresa, eu passei na banca. E para minha surpresa, eu passei de novo na hora da prova lá, né? E então em 2013 eu peguei o padrão Canal Kalili de qualidade de dança do ventre. Nesse mesmo ano eu prestei o festival da Chime, né? E passei de improviso, totalmente de improviso, sem um mínimo de preparo, porque eu passei mal e aconteceram coisas físicas mesmo, e eu peguei em 3º lugar. Quando falou meu nome, até a Simone, como estava comigo, falou Elaine de Fátima. Aí a Simone, Elaine de Fátima, não é você? Ai meu Deus, né? Então eu ganhei em 3º lugar em 2013 o Festival da Chime.
Em 2012, 13 também, foi a primeira competição que eu participei foi o Encanto dos Véus. E eu ganhei em primeiro lugar. A jurada era Lulu Sabonge, gente. Pelo amor de Deus, na época, né? Então, uma das. E eu ganhei em primeiro lugar R$ 1.000. Então, eu tava no topo, né? Eu ganhei em um ano. Eu passei na banca, eu ganhei Chime, eu ganhei esse concurso. Então, eu comecei a competir, né? E aí eu comecei a achar que o espaço que eu dava aula estava pouco, que meu nome estava crescendo, que eu precisava de um lugar melhor, mais acessível. Então, em 2017, 2014, eu mudei a escola para Vaz Filho. Tá? Então eu passei 2013, foi tudo isso. 2014 eu mudei o prédio para um prédio muito maior, muito melhor, mais acessível. Quando eu tava com 4 meses de prédio, eu trouxe o Jorge para dar curso em Araraquara e bombando, né, gente? Fazendo evento, dançando muito, graças a Deus. Engravidei de novo. Pela terceira vez, né? A cada 10 anos eu engravido, viu, gente? Espero que isso não aconteça mais. Mas eu engravidei de novo e eu fiquei desesperada. Falei, agora eu vou ter que fechar. Eu chorei muito. Porque eu tinha a imagem daquela gravidez de risco, que eu fiquei deitada e que eu tive que parar todas as minhas atividades. Falei, eu demorei tanto para conseguir um prédio do jeito que eu queria, com recepção, com banheiro, e eu vou ter que fechar, e eu vou ter que parar, e eu não vou dançar na casa. E fiquei desesperada. Mas, graças a Deus, a Lana é um bebê que dançou comigo até os 8 meses de gestação. Depois que ela nasceu, eu continuei levando ela nos eventos e levo até hoje. Ela dançou comigo no Slim, ela fica na sala de aula, né? Aqui eu estou no prédio hoje, que é o estúdio, um prédio enorme, 3 vezes maior do que o outro, do que o anterior, né? E aí, assim, nesse meio tempo, eu participei 10 anos do Mercado Persa. Todo ano eu gosto de ir, eu faço questão. E quando foi em 2018, eu fui indicada para madrinha do Mercado Persa. Foi uma surpresa muito grande, foi uma alegria muito grande, eu tive muitos votos, fiquei muito feliz com a indicação. Este ano, 2020, eu fui convidada pela Shalimar para dar uma palestra sobre amarrações de turbante. E isso vai acontecer em 2021, né? Por causa da situação do país, do mundo, a Shalimar decidiu colocar o evento para o ano que vem. E tudo isso foi muito bacana, muito importante, né, na minha vida. Ainda falando sobre o Mercado Persa, o meu trabalho teve um grande destaque quando eu exaltei a cultura negra com uma fusão de dança do ventre com capoeira e maculelê, né? E essa dança, a Shalimar indicou para o programa Encontro da Fátima Bernardes. Então foi um ano que meu trabalho também foi muito abençoado, foi muito reconhecido. Foi no ano que eu mudei o prédio, né? Foi no ano de 2014, 2015, por aí. Então, graças a Deus, a dança me salvou, me salva todos os dias. E tem muitas vezes que eu penso em desistir, porque não foi fácil, não é fácil. Manter uma escola, manter um personagem, a dança do ventre, a gente tem que estar sempre bonita, maquiada, arrumada, tudo isso gera um custo. Estudar, fazer aula, fazer workshops, eu tenho várias certificações com mestres nacionais, internacionais, né? Mas é um amor tão grande por tudo isso, é uma certeza tão grande que eu estou no caminho certo, e isso faz eu continuar, apesar de todas as adversidades. Aqui foi um pequeno resumo da minha trajetória, tem muito mais coisa envolvida. Teve preconceito no meio disso, lugares que eu passei, mas que nunca me chamaram para dançar porque eu sou negra. Então também não exclui, mas também não te chama, né? Você serve para pagar, para participar. Você pode, qualquer um pode participar, mas dançar lá tem que ter um padrão, e isso aconteceu comigo. E nem por isso eu abaixei minha cabeça e não abaixarei. Então a mensagem que eu deixo para vocês exaltem a sua beleza, a sua descendência, o seu amor, a sua verdade, né? Quando eu comecei a me apropriar do meu papel de negra na dança do ventre, foi através de um amigo, Thomas Maxwell, que falou: amiga, você tem que deixar seu cabelo armado, você tem que pôr uns turbantes, fazer uma maquiagem africana. E isso foi muito importante para mim. Então, no meio da dança tem muita gente do bem, de bem e que te quer bem. Por isso também eu continuo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha breve história. Eu espero de alguma forma inspirar pessoas, mulheres,
a irem atrás do seu ideal. Eu sou aquela menina que fazia faxina, que era empregada doméstica, para pagar suas aulas de dança. Quem me conhece pode escrever nos comentários, sabe que é verdade. E hoje eu tenho uma grande empresa que eu fabrico as roupas, faço roupa para as alunas em eventos. Então, gente, acredite em você, acredite na sua história. E conte a sua história. E seja muito feliz com a dança, pela dança e através da dança. Namastê.